Olá pessoal, nesse vídeo eu quero dar continuidade ao nosso estudo, tá? Sobre as críticas feitas do livro Concílio da Apostasia, que Dom Estevão Bittencourt comenta na pergunta e responderemos 503 de 2005. Eu quero começar com uma leitura que eu acho muito propícia para o tema que Dom Estevão está abordando nesse trechinho da revista chamado Igreja e Estado Católico, que fala dessa confiança que a gente tem que ter só em Deus, né? Muitas vezes eu vejo uma certa imprecisão nos monarquistas atuais, que têm boas intenções, tá? Mas eles miram no alvo, certo, mas acertam o alvo errado. O que quer dizer isso? Sim, o poder emana de Deus, sim, uma pessoa que representa o poder deve emanar, né, a moral da nossa sociedade, que é a moral judaico-cristã. E muitas vezes é a moral que a igreja mesmo trouxe a partir da sua evangelização aos povos, né? Antes era a democracia na Grécia clássica, né, em Atenas, e depois foi passando para outras formas de governo. A igreja não bate pé sobre uma forma de governo específica, mas ela louva muito a democracia, né? Então, o que a gente tem que raciocinar sobre isso não é a forma de governo ou questões políticas, porque essa vida ela é muito breve, né? Se a gente ficar aqui fazendo conjecturas para qual é a melhor forma de se viver o cristianismo, a gente tem que olhar para um governo, que é o Papa. A gente tem que olhar para uma nação, que é a nação cristã. A gente tem que olhar para o Vaticano. E a partir desse soberano pontífice, ele sim é o nosso soberano, o nosso, entre aspas, monarca, porque a ele foi dado o poder diretamente da boca de Cristo para Pedro: fundarei tua igreja. Então, a igreja é a nossa pátria celeste, né? É o nosso caminho para uma vida que não é. Mas aí os homens esquecem um pouco disso. Aí eles fazem uma mistura, né? Eles querem envolver esse caminho com o governo que leva esse caminho, feito pelos homens, mas os homens são inconstantes. Então é um imbróglio causado pelo Bossuet, muitas vezes, que teve uma boa intenção. Não vou dizer que Bossuet foi, né, desviou tanto assim ao escrever política. No entanto, é exatamente nesse ponto que eu quero bater hoje, porque Dom Estevão vai fazer uma breve análise, e eu quero começar com essa leitura. Presta atenção, por que eu vou ler essa leitura? Quando vocês ouvirem o vídeo, vocês vão entender. O reino de Deus está dentro em vós, diz o Senhor. Converte-te a Deus de todo o teu coração. Deixa esse miserável mundo e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e dá-te as interiores, e verás como vem a ti o reino de Deus. Então, esse é o nosso rei, né? O nosso monarca, Deus, o criador do universo, o dono de tudo que há, tá? O único. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, o qual não se dá aos ímpios. Se lhe preparares no teu interior digna morada, virá a ti Cristo e te manifestará a sua consolação. Toda a sua leitura e formosura está no interior da alma, e nela põe todas as suas delícias. Um pouquinho mais adiante, porque ele mesmo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele, e faremos nele nossa morada. Vejam bem. Dá, pois, entrada a Cristo em tua alma, e não consintas que outrem entre nela. Não deixe que outra pessoa governe sua alma, né? A sua vida eterna. Se possuires a Cristo, estarás rico e de nada mais necessitas. Ele te proverá de tudo e te será fiel procurador, de sorte que não terás necessidade de esperar nos homens. Os homens mudam-se depressa e faltam com facilidade, porém Jesus Cristo vive sempre, e sua amizade permanece firme até o fim. Não há que por muita confiança no homem frágil e mortal, ainda que te seja útil, bem querido, nem se há de tomar muita pena se ele alguma vez nos for contrário ou mostrar oposição. Os que hoje estão contigo amanhã estarão contra ti, porque os homens são volúveis como o vento. Põe em Deus tua confiança, e seja Ele o teu temor e a tua afeição. Ele responderá por ti e fará o que te for melhor, imitação de Cristo. Então, Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu quero já começar com essa leitura de Dom Estevão. Presta atenção no que ele vai dizer. A corrente tradicionalista
preconiza o Estado confissional ou o Estado católico. Este foi o ideal de Santo Agostinho, Papa São Gregório VII, Inocêncio III, Bonifácio VIII. Na Idade Média havia condições para realizá-lo, para tentar realizá-lo, né? Pois toda a população do Sacro Império Romano, desde o monarca até o mais último humilde camponês, professava a fé cristã católica, e quem não a professasse só podia ter tido como bruxo, possesso do demônio, enfeitiçado. Por conseguinte, era compreensível o empenho dos papas em fazer que o Estado professasse ou promovesse a doutrina católica. Eram raros os que contestavam teoricamente a veracidade. A verdade não é algo de relativo, mas o racionalismo, o subjetivismo, o relativismo penetraram as escolas filosóficas, levando muitos cidadãos a se afastar da fé católica. Se vocês pegarem esse livro que eu indiquei para vocês, Conjuração Anticristã, no início, no capítulo 4, bem no início, vai falar exatamente sobre isso, tá? Sobre essa constituição que existia, que Monsenhor de Lassos também se fia nela, né? Para defender, criar esse contexto, né? Da conjuração anticristã, da Revolução Francesa, da Reforma e da Renascença, atacando a monarquia, que era o poder dos reis dado por Deus e que por ali ele representava a fé cristã. Ele também tem essa vertentezinha assim. Mas a gente vê essa imprecisão, não pela análise que é muito boa, mas justamente a imprecisão do alvo que a gente está falando aqui nesse vídeo, tá? Dom Estevão continua. Neste contexto, o que toca a igreja, né? Toca renovar a sua ação missionária. Por isso que eu quis ler a imitação de Cristo, porque é a nossa conversão interna, a nossa evangelização e o nosso evangelizar-se é que muda o mundo e o contexto social, né? Então, essa ação missionária, como tem pregado São João Paulo II, mas não lhe é lícito supor as condições de unanimidade religiosa e aceitação vigentes da Idade Média, entende? Eram outros tempos, é isso que ele está falando, que dentro do contexto em que vivemos hoje, não posso fazer um governo, um Estado católico, né? Não posso impor minha fé. Como diz, né, no vídeo passado que a gente falou, né, e o próprio Concílio Vaticano II, a verdade se impõe pela sua própria força, e não pela força dos homens, não é isso? Já no começo do século XIV, quando o Papa Bonifácio VIII quis sustentar o ideal de Gregório VII, relativo à cidade de Deus, né? Essa questão de Santo Agostinho, cidade de Deus, né? Cidade dos homens, frente ao rei católico Filipe IV Belo, sofreu vexames e perseguições, embora esse rei se dissesse católico, né? Em nossos tempos, é preferível a separação da igreja e do Estado, ficando a igreja livre para exercer sua ação missionária. O Estado, que conhece a força mobilizadora da religião e a ameaçadora, eu acrescento, né? Por isso que atacam tanto os católicos, né? Porque é ameaçadora das leis, né? Do que querem fazer no Estado. Então, esse Estado tenderá sempre, como fez no passado, a manipular a igreja, a se embrenhar na igreja, né? A contaminar, na verdade, a igreja segundo os seus interesses, desde que isso lhe seja de algum modo facultado. E foi isso que aconteceu, por exemplo, se era um padre e fez parte da maçonaria e da Revolução Francesa. Então, essa interferência dentro da igreja, gente, isso é a coisa mais antiga que tem. Né? Essa infiltração comunista dentro da igreja, padres comunistas, teologia da libertação, isso é o ataque do maligno, tá? Ele é o verdadeiro inimigo da igreja, não os homens. Os homens são aqueles que são manipulados pelas suas próprias paixões e pelo demônio, óbvio, né? Por suas fraquezas internas. Então, a democracia na sociedade civil é a forma de governo aceitável aos olhos da fé católica. Isso não quer dizer que deva afetar a estrutura da igreja, né? São coisas separadas, por quê? Porque são coisas que caminham para fins diferentes, contribuem para o fim último, né? A questão da vida humana, mas não é o fim último do ser humano. Eu não posso canalizar minha energia toda para esse fim, né, terreno. Então a igreja está acima dos governos, tá? Então o catecismo vai nos ensinar isso. Essa não é nem democracia, nem monarquia, né? A igreja não é democracia, a igreja não é monarquia, no sentido meramente humano, mas ela é sacramento. Isso é importante a gente ter visível, né? Ou seja, a continuação de Cristo vivo em seu corpo místico. É a presença visível da graça invisível, a presença visível de Cristo através dos sacramentos, não é isso? De tal modo que as instituições na igreja comungam de algum modo com a índole sacramental de toda a igreja. Então é muito interessante essa distinção que o Dom Estevão faz e nos aclara essas ideias, né, de monarquismo e outros movimentos políticos defendidos por cristãos católicos. Na igreja, a valorização do colegiado episcopal não implica extinção do primado de Pedro e nem é abandono do conciliarismo, com efeito.
os bispos do mundo inteiro, ainda que unânimes, nada podem decidir sem a participação do Romano Pontífice. Ele é a ponte entre os homens e Deus, tá? O Romano Pontífice. É por isso que eu falo que a monarquia mira no certo, mas ela atira no lado errado. Por quê? Porque ela está mirando num conforto. E esse conforto é quem? Um homem. É um homem, mas é Pedro. É sobre a sucessão apostólica que está ao nosso conforto e não num governo humano, que, como a gente leu na imitação de Cristo, é inconstante. Uma hora está do teu lado, outra hora pode estar contra. Observamos que no Evangelho de Jesus confere aos 12 apóstolos, 11 mais Pedro, as mesmas faculdades que confiou só a Pedro. Termina esse trecho do Estevam Bittencourt e agora eu quero pegar um pouco de Bossuet, porque Bossuet dá muito essa ideia de monarquia ligada a Deus. Eu quero ler só um pequeno trechinho, os trechinhos que eu gosto muito desse livro, quem gosta de política, que as grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos dias, eu sempre recorro a ele, porque não sou uma estudiosa de política, nem pretendo ser, mas eu gosto muito desses resumos que ele faz, porque ele pega a natureza humana do escritor. Bossuet é um escritor de política, escreveu para os Delfins, né, aqueles que iriam suceder, né, os Luís da França. Então ele sempre vai formando esses reis com orientação cristã. E ele tem viva, né, essa noção cristã dentro dele, e isso informa a obra dele. E é daí que a gente tira essa segurança na monarquia. Mas presta atenção nessas pequenas leituras que eu quero fazer. Livro 1 dos Princípios da Sociedade entre os Homens. Artigo 1º. O homem é feito para viver em sociedade. Primeira proposição. Os homens têm um só e mesmo fim, um só e mesmo objeto, que é Deus. O homem é feito para viver em sociedade, traz o eco direto de Aristóteles. Deus criou os homens naturalmente sociáveis, eles devem amar-se uns aos outros por amor de Deus. São todos irmãos, até o interesse os une. Vede como se multiplicam as forças pela sociedade e pelo mútuo auxílio. A sociedade humana, estabelecida por tantos vínculos sagrados, foi violada e destruída pelas paixões. Aí começa, né, a pegar o lado de Hobbes, né? Primeiro ele faz a questão de Aristóteles, né, de falar que o homem precisa viver nessa sociedade, mas o homem está o quê? Manchado pelo pecado. Então ele vai nessa crescente. Não conseguiram mais ficar unidos, a menos que todos em conjunto se submetessem a um mesmo governo que a todos regulasse. Só a autoridade de tal governo estaria em condições de fazer com que cada particular renunciasse ao direito primitivo da natureza de ocupar a força, o que lhe conviesse, né? Tolir a força do homem através de um só governo. Assim foi estabelecido o direito de propriedade. E, em geral, todo direito deve emanar da autoridade pública, nada sendo permitido invadir, nem atender pela força. Cada particular lucra com isso, encontrando na pessoa do soberano força maior do que aquela que renunciar em seu proveito. Toda a força da nação reunida para o socorrer. Aí ele pega a linha de Hobbes dizendo que, né, onde todo mundo pode fazer o que quer, ninguém faz o que quer. Onde não há senhor, todo mundo é senhor. Onde todo mundo é senhor, todo mundo é escravo. Assim é a anarquia, que Delassos, né, Monsenhor Delassos fala na Conjuração Anticristã, que é a origem da Revolução Francesa, criar uma instituição anárquica. E essa anarquia não é uma anarquia sem governo, é uma anarquia dos homens contra Deus. Então vejam bem, se eu quero um poder que me submeta a ser bom, né, a ser viável em sociedade, eu quero que poder? Eu quero o poder de Deus, então eu tenho que querer minha conversão. Então eu tenho que me submeter ao magistério. Então eu tenho que estar ligado à igreja. Entendem? Porque ela está acima desse poder temporal. Então eu mirar em Deus e atingir um monarca, como diz Bossuet, é um erro de estratégia. É um erro de medida. Entendem? Então não é por aí o caminho. Olha o que Bossuet vai dizer. A monarquia é a mais comum e mais antiga e também a mais natural forma de governo. O povo de Israel, ela se submeteu por si mesmo, como sendo governo universalmente recebido. Portanto, todo mundo começa por monarquias. E quase todo mundo nela se conservou como no estado mais natural. Assim vimos que tem por base e modelo o império paternal, isto é, o da própria natureza. Os homens nascem todos súditos. E o império paternal, que os acostuma a obedecer, acostuma-os ao mesmo tempo a terem um só chefe. Jamais se possui maior união do que só sob um só chefe. Jamais se possui também maior força, porque tudo concorre para o mesmo fim. Vai comentar o Jean-Jacques Chevalier aqui, nada de divisão.
que é o mal mais essencial dos estados, a causa mais segura de sua ruína, mas força e duração. Um governo assim perpetua-se efetivamente pelas mesmas causas que perpetuam o gênero humano, ou seja, a perpetuação do gênero humano está ligada a um governo, não, meus irmãos. A perpetuação do gênero humano está no respeito e dignidade de que aquele ser do início da vida ao final é um ser humano e merece o teu respeito. É a tua conversão que vai acreditar que a dignidade daquele ser humano não vem de Deus nem de um governo, não vem de um governo, vem de Deus, da dignidade de filho de Deus, que é a vocação humana, a vocação para Deus. Entendem que eu estou dizendo que é impreciso? Essa mira é imprecisa na monarquia. Assim, a França pode gloriar-se de ter a melhor constituição de Estado possível. Sim, porque ele escreve para os reis franceses, tá? Bossuet escreve formando esses reis, tá? Estava muito próximo. E a mais conforme é estabelecida pelo próprio Deus, o que mostra simultaneamente a sabedoria de nossos antepassados e a proteção particular de Deus para com este reino. Ora, será isso verdade? Então por que caiu? Por que caiu o reino da França? Não é se Deus estava ali. Agora eu pergunto para vocês, quando caiu o reino cristão católico? Quando que a Igreja Católica foi ou será destruída? Entendem? É esse reino que eu vou pegar para vocês ali na Conjuração Cristã que querem derrubar. Eu vou pular Bossuet, porque eu acho que vocês já entenderam o raciocínio dele. Eu quero só pegar um finalzinho aqui, que ele diz que a monarquia é sagrada, os príncipes agem como ministros de Deus e seus representantes na terra jamais, gente, porque é um ser humano, é inconstante, né? Então ele no final, ele até admite, né, que existem outros poderes, né? Todavia que na antiguidade existiram outras formas de governo sobre as quais Deus nada prescreveu o gênero humano, é verdade, Deus não prescreveu um governo. Tanto que a democracia, né, que provém de Atenas, como eu já falei, né, essa democracia clássica, ela tá também ligada na ideia de cidadania. Então eu posso convocar os cidadãos para que nós possamos conversar e decidir unanimemente. Unanimemente não, né, mas por votação, por maioria. Então, né, contanto que a pessoa tenha a vocação para Deus e para o bem, ela não vai errar. É essa a questão. A questão é a conversão interior. Então, para terminar, deixa eu ver mais um trechinho de Bossuet para vocês verem, ó. Considerai o príncipe em seu gabinete, dali partem as ordens, graças às quais procedem harmonicamente os magistrados e os capitães, né? Eis a imagem de Deus que, sentada em seu trono no mais alto dos céus, governa a natureza inteira. Gente, é de uma imprecisão muito clara para mim, né? Eu quero pegar aqui com vocês Monsenhor de Lassos, em que ele copia aqui o discurso do Viviane, que é um maçom, um desses que estava cabeça na Revolução Francesa, e ele diz assim, prestem atenção se a Revolução Francesa quis atingir a monarquia ou quis atingir Cristo, Deus que estava representado pelo poder do monarca. Isso para mim é muito claro. A república é só uma forma que a monarquia usou de distorcer a res pública, que é a coisa pública. A coisa pública dada por Deus é a liberdade dos homens para decidir sua vida. Seja colocando nas mãos de um monarca, fiel a Deus, ou seja, pela república. Então, eles, a título de querer acertar a liberdade humana, a liberdade, igualdade e fraternidade, quiseram atacar o quê? O único poder que é capaz de dar isso, que é o poder de Deus, que é a fé cristã católica. Então, preste atenção. Estamos encarregados de preservar o patrimônio da Revolução de todo atentado. Isso ele está falando em 15 de janeiro de 1901, portanto, a Revolução já tinha acontecido. Apresentamos-nos aqui encarregados em nossas mãos, além das tradições republicanas, essas tradições francesas atestadas por séculos de combate, nos quais pouco a pouco o espírito laico foi se insinuando nas fissuras da sociedade religiosa. Nós não estamos apenas frente a frente com as congregações, nós estamos frente a frente com a Igreja Católica. Sob esse combate de um dia, não é verdade que se reencontra mais uma vez esse conflito formidável em que o poder espiritual e o poder temporal disputam prerrogativas soberanas, tentando, ao conquistarem as consciências, manter até o fim a direção da humanidade. Então, a revolta é contra a igreja, que a igreja, tendo uma humanidade convertida, ela é impenetrável pela força maligna, né? Pela força de Satanás. É preciso a conversão. Como eu dizia no início, credes que esta lei nos leva à última batalha? Mas esta é apenas uma escaramuça em relação às batalhas do passado e do futuro. A verdade é que aqui se reencontra, segundo a bela expressão de Demun, em 1878, a sociedade baseada na vontade do homem e a sociedade baseada na vontade de Deus.
Trata-se de saber se nessa batalha uma lei sobre as associações vai ser suficiente para nós. As congregações e a igreja não vos ameaçam apenas por suas intrigas, mas pela propagação da fé. Não é porque a igreja combateu a maçonaria e esse espírito laico da revolução, mas é porque ela propaga a fé, ela te converte a ser um bom homem, a não aceitar esse liberalismo que eles quiserem implantar. Não temais as batalhas que vos oferecerão. Ide e se encontrar diante de vós essa religião divina que torna poético o sofrimento mediante promessa de reparações futuras, oponde-lhe a religião da humanidade, que ela também torna poético o sofrimento, oferecendo-lhe como recompensa a felicidade das gerações, que é a busca da felicidade terrena que eles queriam implantar. No catecismo vai dizer que é preciso apelar às capacidades espirituais e morais da nossa pessoa e à exigência permanente de sua conversão interior, a fim de obter mudanças sociais que estejam realmente ao seu serviço. 1888, tá? A prioridade reconhecida à conversão do coração não elimina absolutamente, antes impõe a obrigação de trazer as instituições e as condições de vida quando estas provocam o pecado, o saneamento conveniente para que sejam conformes às normas de justiça e favoreçam o bem, em vez de lhe pôr obstáculos. É a isso que o poder público se destina. A caridade representa o maior mandamento social, respeita o outro e seus direitos, por isso que a caridade é o vínculo perfeito da união, não é? É o vínculo perfeito. Existe a prática da justiça e só ela nos torna capazes de praticá-lo. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todo homem se submeta às autoridades constituídas. No entanto, mais adiante ele vai dizer no 1903, a autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se para atingi-lo pregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. É isso que a igreja diz. É por isso que a autoridade máxima, a autoridade única de uma pessoa, ela é exercida na figura do Papa. Nós temos um soberano, não precisamos de um monarca, nós temos o Papa. Nós temos uma única nação, a nação que vai se encontrar com Deus, que está no Vaticano, instituída dentro do Vaticano, que é um Estado. Nós temos nossas leis irrefutáveis, são os evangelhos, o magistério da igreja. Não é um poder humano que vai nos mandar ter leis que vão nos submeter de qualquer forma, mas a forma que o catecismo está ali ensinando no 1903. A unidade ditada por Deus é em Cristo. Eu não me submeto a um homem para me manter unida, para deixar de ser ameaçada. Muitas vezes eu sou perseguida e até morta, e meu sangue se torna um sangue de um mártir, de uma pessoa que testemunha a fé. Mas eu ainda assim estou unida em Cristo. Nenhum poder me derruba, porque nenhum poder derruba a igreja. Então eu não posso, a título de buscar o poder de Deus na terra, espelhar o poder de Deus no rosto de um homem como quis Bossuet. E também não posso achar que a república é a liberdade de fazer tudo quanto eu quero, né? Não há poder humano, eu fiz uma reflexão, não há poder humano que garanta a paz e a harmonia social, por mais cristão que seja, pois o mal não se evita através dele, mas de uma conversão individual, que tornará o homem bom, não através de suas próprias forças, mas dom, né? Uma graça dada por Deus. É assim que eu me torno boa, através da minha oração, da minha vivência de fé, da minha obediência à igreja, esse poder constituído sobre pedra, a igreja católica, né, que está lá em Roma hoje. Então, gente, eu não posso desvirtuar essas questões políticas, né, porque uns acham que a gente tem que ter o rei. A gente já tem um rei, a gente tem Deus. Ele está expresso na figura do Papa. Vejam as imprecisões nessas discussões políticas. Por fim, eu quero deixar para vocês que vejam a frase que eu coloquei hoje nas nossas mídias, né? O buscar o poder de Deus dentro do poder humano, né? Foi o Papa Francisco que falou, é uma imprecisão absurda.
Nós temos que buscar o poder de Deus primeiro na nossa conversão, na nossa vida, porque daí sim a gente tem uma sociedade igualitária, a gente tem uma sociedade justa, justa e fraterna. Era essa a mensagem que eu queria dizer, né? Infelizmente, nem sempre agradando os tradicionalistas e outros mais, mas essa é a verdade que a fé católica nos apresenta. Fiquem com Deus e salve Maria!